Um verdadeiro arsenal de guerra estão se preparando para dominar as cidades. Veja na reportagem especial de Carolina Vilela, com produção de Afonso Ferreira. Anápolis, Goiás, 24 de agosto de 2018. 2 integrantes de uma quadrilha de roubos a bancos são presos. 3 fuzis e uma metralhadora foram apreendidos. A cidade fica a cerca de 150 quilômetros de Brasília. Novo Gama, madrugada de 10 de maio, em torno do Distrito Federal. Bandidos fortemente armados atacaram uma agência bancária. 3 caixas foram destruídos. Unai, Minas Gerais, 19 de fevereiro de 2018. Criminosos explodiram 3 caixas eletrônicos em um posto de combustíveis. 180 quilômetros separam a capital do país do município mineiro. Valparaíso de Goiás, 6 de março deste ano. Ladrões chegam em um carro branco. Um deles desce e explode os caixas eletrônicos. A cidade está a meia hora de Brasília. Lusiânia, 1º de fevereiro de 2017. Moradores viveram cenas de terror. Caixas dessa agência bancária no centro da cidade foram explodidos. Na fuga, os ladrões dispararam várias vezes. É possível ouvir a rajada de tiros. A cidade goiana fica a 100 quilômetros de Brasília. Mais de um ano depois do ataque, os rastros da ousadia dos bandidos ainda estão nas paredes da agência. Entre 2016 e 2017, foram registrados em Lusiânia 8 assaltos a caixas eletrônicos. A gente não tem mais sossego, né? Infelizmente, a gente vive com medo. As transportadoras de valores também viraram alvo fácil nas mãos de quadrilhas especializadas. Em 2016, o estado de Goiás registrou 13 ocorrências desse tipo de crime. Em 2017, foram 7 casos. Só no primeiro semestre deste ano, já foram 4 roubos. A federação que representa os policiais federais afirma que houve uma mudança preocupante na atuação dessas quadrilhas. São associações estruturadas e com papéis bem definidos. Um estudo dos policiais revela que essa evolução tem um objetivo: o domínio das cidades. É o crime organizado dando o seu recado de que ele tem uma capacidade de exercer ações criminosas para superar a ação preventiva do Estado. Então isso é uma situação grave, mas que mostra que o crime organizado está disposto a exercer o domínio completo em cidades brasileiras. Cada vez mais audaciosos, os bandidos agem em plena luz do dia e já perceberam que a fiscalização precária das estradas transforma esses locais em um prato cheio para as emboscadas. As rodovias federais que chegam até a nossa capital, elas são, sim, portas de entrada de drogas, né? Escoamento de armas, né? Um deles é esse aqui, a BR-040, que liga as regiões do entorno de Minas Gerais e Goiás ao Distrito Federal. Só em 2018, a rodovia foi palco de 2 assaltos cinematográficos a carros fortes. Algumas coincidências chamam a atenção. Eles vinham de Paracatu quando foram interceptados perto de Cristalina no fim da tarde. As abordagens foram feitas em trechos muito próximos, com uma distância de apenas 7 quilômetros entre os locais dos ataques. Uma estratégia para evitar imprevistos, já que, segundo a polícia, nesses lugares, os celulares apresentam instabilidade no sinal. O primeiro roubo foi em março. Com um carro blindado e usando granadas e armas com alto poder de destruição, os bandidos explodiram esse carro forte. Em meia hora, a quadrilha rendeu 4 pessoas e levou 3 malotes de dinheiro. Em junho, outro carro forte foi assaltado na BR-040. Houve uma perseguição e troca de tiros. O motorista teve que estacionar por causa de uma pane mecânica. Em seguida, foi alcançado pelo grupo. Os seguranças conseguiram escapar. Já os ladrões explodiram a porta traseira do carro e fugiram com o dinheiro. Esses casos mais recentes que aconteceram nas regiões que cercam Brasília confirmam
A guerra que o Brasil insiste em negar está chegando à capital do país. Bandidos cada vez mais violentos, né? Cada vez mais inteligentes também, né? E com armamento pesado. Em agosto, a Polícia Militar fez a maior apreensão de armamentos pesados da história do Distrito Federal. O arsenal, digno de guerra, estava escondido em uma caminhonete blindada. Explosivos, 10 fuzis, 10 pistolas e muita munição. Número 5 vezes maior do que foi apreendido no ano passado, quando foram recuperados 2 fuzis. São equipamentos de guerra, são fuzis usados aí pelo exército norte-americano, por facções criminosas, pelo Estado Islâmico, como a AK-47, que é um armamento que ele dificilmente falha. 2 mulheres e 3 homens foram presos. A suspeita da polícia é que o grupo planejava resgatar presos do presídio de segurança máxima em Formosa. Então eles mostram que estão descontentes com aquela prisão, querem de volta e vão usar de todas as ferramentas que têm para ter os seus líderes ou seus componentes de volta. Em julho, criminosos renderam os vigilantes da administração do Riacho Fundo 2, região do DF, e tentaram explodir o caixa eletrônico. Segundo a polícia, a grande quantidade de dinamite poderia derrubar o prédio inteiro. No mesmo mês, 3 homens explodiram um caixa eletrônico no anexo do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. As 2 ações aconteceram de madrugada. Só em 2017, o DF teve 20 casos semelhantes. Algumas autoridades policiais procuradas pela nossa equipe admitiram as constantes tentativas de integrantes de facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, de transformarem a capital do país no mais novo reduto do crime organizado, mas não quiseram gravar entrevista. A justificativa é que uma reportagem poderia alertar essas quadrilhas e atrapalhar investigações em andamento. Mas, mesmo sem dar detalhes, a Polícia Militar do DF está se preparando para enfrentar possíveis confrontos. Armas mais potentes, de grosso calibre e carros blindados já estão sendo comprados pela corporação. A gente está comprando uma série de equipamentos, adquirindo treinamentos específicos, aumento do efetivo, vão entrar 2.000 soldados agora. E a Polícia Militar, ela nunca deixou esse tipo de criminoso entrar aqui no DF. A PM quer estar pronta para enfrentar a guerra, que parece estar cada vez mais próxima da capital do país. Em nota, a Polícia Militar reforçou que trabalha em conjunto com outras polícias do país no intuito de fazer o mapeamento de locais sensíveis por meio de serviços de inteligência. A PM disse ainda que as estratégias de combate ao crime organizado do DF têm se mostrado eficazes e que um exemplo foi a apreensão que a gente viu aí na reportagem. O homem que matou a mulher com mais de 20 facadas no Itapuã no domingo à noite se apresentou à polícia. Eduardo Gonçalves de Souza, de 34 anos, matou Maria Regina Araújo na frente da filha de 8 anos. Antes do crime, ela chegou a denunciar o companheiro, mas a justiça negou o pedido de medida protetiva. Esse foi o 20º caso de feminicídio só esse ano aqui no DF. Os pais de crianças de 1 a 4 anos terão mais um dia para vacinar os filhos contra poliomielite e sarampo. Ainda faltam cerca de 70 mil crianças serem imunizadas no DF. 49 unidades básicas de saúde vão abrir as portas nesse sábado para mais um dia D de vacinação contra a poliomielite e sarampo. A imunização foi prorrogada por causa da baixa procura pelas doses. A Secretaria de Saúde ela avalia várias hipóteses pelas razões que a população não tem sido atingida, né? Uma delas é a possibilidade da população não estar realmente procurando a unidade, algumas unidades estarem mais sobrecarregadas que outras e a população desistir
de ficar na fila. Tem a possibilidade também relacionada às fake news, né, as notícias falsas que também têm circulado pela mídia, e também a questão daquelas famílias que são contra a vacina mesmo. Durante a campanha de vacinação, o DF imunizou menos de 70% do público-alvo. O índice está bem abaixo da meta estipulada pela Secretaria de Saúde. O objetivo era imunizar cerca de 95%, ou seja, 153 mil crianças. Algumas regiões estão com o sinal de alerta ligado por causa da baixa cobertura vacinal. As cidades que têm hoje uma cobertura abaixo do esperado e que nós convocamos a população a procurar as unidades básicas de saúde são Itapuã, Paranoá, São Sebastião, Taguatinga, Águas Claras, Samambaia e Vicente Pires e Recanto das Emas. No Distrito Federal, o último caso registrado de sarampo ocorreu em 2013. A polio já está erradicada do país. Mas não tomar a vacina pode colocar o público-alvo exposto à doença. Devem ser imunizadas contra a poliomielite e sarampo as crianças de 1 a 4 anos. E crianças que já tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias não podem ser imunizadas. Em caso de baixa adesão neste sábado, a campanha pode ser prorrogada mais uma vez. E sexta-feira é dia de diversão. Hoje tem show do MC Delano na Shed e a peça Autoajude-se no Teatro do Maristão. E ainda tem cortesias para o Circo Croc no CCBB e para o Alaska Neve no Boulevard Shopping. E como sempre, o telespectador da Band é convidado especial para participar da festa. Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nessa edição do Band Cidade. Nos setores de Autarquia Sul e Bancário Sul, o clima é de medo. A onda de assaltos na região tem assustado os pedestres, que inclusive colocaram um aviso na escada que liga os dois setores, alertando sobre o perigo. De um lado, o setor de Autarquia Sul. Como o nome já sugere, há vários órgãos do poder público no local, como agências reguladoras e até tribunais. Do outro lado, fica o setor Bancário Sul, região cheia de prédios de bancos, escritórios e restaurantes. Para quem passa por aqui a pé, essa escadaria seria o ponto de ligação mais rápido entre os dois setores. Quem vê os mais de 40 degraus pensa que este seria o único desafio a ser enfrentado. Mas não é. Os pedestres dizem que ao chegar aqui em cima, têm se deparado com assaltantes, principalmente depois das 6 da tarde. A frequência dos assaltos está tão perturbadora que os pedestres decidiram alertar uns aos outros. Imprimiram 2 folhas de papel com o seguinte aviso: perigo, estão ocorrendo assaltos na parte superior desta escada após as 18 horas. São 2 e sempre portando faca. Vanderlei, que trabalha na região, sabe que o alerta é verdadeiro. O crime começa cedo aqui? Começa cedo. Na parte de 6, 7 da manhã já vem sozinho aí, já é assaltado. Quer dizer, não é só depois das 18? Não, é quase toda hora, não tem segurança nenhuma aí. Eu trabalho há 10 anos aqui no tribunal e todo dia eu vejo falar, ontem a mulher foi assaltada aí. E tem mais outro perigo. Uma colega de trabalho do Valdinei chegou a ser empurrada escada abaixo durante o assalto. Nesse horário, antes das 7 horas aqui, ela foi embora, né? Já era o horário dela sair e ela foi assaltada, né? O pessoal que assaltaram ela, empurraram ela lá no meio da escada, ela saiu tombando na escada, né? Fraturou costela e outros órgãos, né? Ela está em recuperação ainda, né? E aí está fazendo tratamento, né? E está todo mundo assustado, né? Com essa situação aqui, né? Enquanto nada muda, quem precisa passar pela região tem que conviver com o medo e a insegurança. Tem que ter mais policiamento aqui, né? Ter mais cuidado com o pessoal que trabalha aqui, que sai depois das 6 horas, né? Precisam muitas vezes ir para a rodoviária, pegar os ônibus para poder ir para casa. Aí é meio ruim, né? Muito ruim. A Polícia Militar informou que as ocorrências de roubos registradas no setor de Autarquia Sul e no setor Bancário Sul não chegam a 10, o que aponta que os índices criminais na região são baixos. Disse ainda que o local recebe policiamento de uma viatura específica, além de apoio de outras unidades especializadas. A PM ressalta que os furtos são crimes de oportunidade. Os ladrões aproveitam quando o patrulhamento sai do local para praticar as ações. Cláudio Humberto. Olha, verdadeira fábrica de explicações do inexplicável, a Polícia Militar do Distrito Federal
agora disse em nota que os assaltos e outros crimes ocorridos no setor bancário sul são chamados de crimes de oportunidade, em que os bandidos aproveitam a ausência dos policiais para atacar as suas vítimas. Exatamente. Se não fosse trágico, seria uma piada pronta. Afinal, a PM adotou a explicação de uma obviedade ululante. Ou seja, o crime acontece em razão da ausência dos policiais. Tudo isso como decorrência de uma lógica de policiamento motorizado ineficiente e insuficiente. O crime é organizado, os bandidos são espertos e, como sabem que já não temos policiais a pé nas quadras, nas ruas, protegendo as pessoas, eles apenas aguardam a passagem das viaturas para atacar as suas vítimas com a segurança absoluta de que não serão incomodados. Ministérios da Educação e da Segurança Pública firmam parceria para ampliar o acesso de presos à educação. Mais informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Boa notícia até, né? Oi, Juliana, boa noite para você. É uma boa notícia sim. Olha, a expectativa do MEC é que até o final de 2019, pelo menos 100 salas de recepção sejam instaladas em todas as unidades prisionais, sendo que 50 já devem ser inauguradas até o final deste ano. Ao todo serão investidos 24 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional. As aulas serão presenciais, podendo em algumas situações contar com a participação de um professor virtual. O ministro da Educação, Rocieli Soares, diz que isso vai exigir também a participação das secretarias de Estado e também aqui do Distrito Federal. No Brasil, apenas 12% dos mais de 700 mil detentos estudam e mais de 600 mil não têm educação básica completa, ou seja, pouco mais de 70 mil presos desempenham atividade educacional dentro dos presídios. E, além disso, das 1.449 unidades prisionais, apenas 800, pouco mais, de 800 contam com sala de aula. Juliana. Obrigada, Cláudio, pelas informações. Boa noite para você. E como está o trânsito neste momento? Vamos ver como está a volta para casa na Épia Norte primeiro, nas câmeras de monitoramento remoto do DR. Primeiro a gente vai ali para a Épia Norte, perto da altura do Colorado, trânsito tranquilo por lá. Os carros estão andando na velocidade da pista. Agora a gente vai ver como é que está a volta para casa na Ponte JK. Ponte JK, também os carros estão andando, um pouco mais intenso, mas os carros estão andando, parece que na velocidade da pista. Agora a gente vai para a EPTG, ali perto da altura do viaduto Israel Pinheiro. EPTG também está tranquila nessa sexta-feira, os carros estão andando na velocidade da pista, em cima do viaduto, também lá embaixo. Agora a gente vai para a EPNB, ali sentido Recanto das Emas, Riacho Fundo, também EPNB bem tranquila, sentido saída sul, volta para casa tranquila nessa sexta-feira. E não saia daí, o Band Cidade volta já.